Vamos lá para nossa aula de História, certo? Na página 52 a página 55. Como vocês sabem, a gente está iniciando a terceira unidade e o primeiro assunto dessa terceira unidade são os movimentos nativistas, certo? Que está aqui na página 52, é um assunto bem extenso, certo? Então a gente vai mais se atentar à explicação hoje do que à atividade, certo? Então vamos lá. Os movimentos nativistas aconteceram na segunda metade do século XVII e no início do século XVIII. Esses movimentos locais expressavam grande descontentamento dos colonos com o governo português. Por conta disso, alguns autores chamavam essas revoltas de nativistas, os nativos revoltando-se contra os estrangeiros. A situação estava insustentável. Os brasileiros não estavam gostando do controle que Portugal tinha em relação a eles. Então, o que é que eles faziam? Eles resolveram se revoltar, mostrar que estavam indignados com a situação. E a forma que eles acharam era se revoltando. Então, devido a isso, teve algumas revoltas. A gente vai estudar 5 delas, certo? A primeira que a gente vai estudar é a revolta dos Beckmans, que é um movimento nativista ocorrido no Maranhão em 1684, liderado pelos irmãos Manuel e Thomas Beckman. Qual foi a causa? O descontentamento dos colonos com a campanha do comércio no Maranhão, pois esta comprava os produtos da região, açúcar e algodão, por um preço baixo dado do seu monopólio comercial. A Companhia do Comércio do Maranhão vendia os produtos trazidos de Portugal a preços abusivos aos colonos. Outro problema era a falta de mão de obra, não tinha quem trabalhasse, pois Portugal havia feito um acordo com os colonos de mandar 500 escravos por ano ao Maranhão, mas não o cumpriu. A solução era escravizar os indígenas. Essa atitude não era permitida pelos jesuítas, que lutavam contra esse tipo de escravidão. Consequência: os revoltosos invadiram o colégio dos jesuítas, agrediram os padres e quebraram tudo. O mesmo fizeram a Companhia do Comércio, que prenderam o governador, e Manuel Beckman assumiu o governo. Como terminou? Após um ano, o governo português mandou um novo governador que enfrentou e derrotou Manuel Beckman, que foi condenado à morte e enforcado. Segunda revolta que a gente tem é a Guerra dos Emboabas. Movimento nativista decorrente da rivalidade entre os paulistas e os emboabas, que é gente que vem de fora. Então, os emboabas, eles eram pessoas que não moravam por aqui. Principalmente os portugueses. Os emboabas foram liderados por Manuel Nunes Viana. Esse movimento ocorreu em Minas Gerais em 1708 a 1709, durou um ano só. Qual foi a causa? Os bandeirantes paulistas achavam que as minas deveriam pertencer apenas aos paulistas, que foram eles que descobriram o ouro. A cada dia era maior a quantidade de pessoas que vinham de fora para explorar o ouro, e com isso os paulistas ficaram revoltosos. Consequência: o maior combate aconteceu no local que ficou conhecido como Capão da Traição, porque os paulistas caíram em uma emboscada, ou uma cilada, preparada pelos emboabas. Os emboabas prometeram deixar os paulistas livres caso eles se rendessem, eles se entregassem. Mas logo que entregaram as armas, todos foram mortos. Como terminou? O rei de Portugal criou a Companhia de São Paulo e Mina de Ouro, regulamentou a cobrança do quinto, que era o imposto que eles pagavam. A coroa passou a controlar a exploração das minas e expulsou os paulistas que foram explorar outras regiões. Vamos agora para a Guerra dos Mascates. A Guerra dos Mascates, ela é bem importante para a história do nosso estado, porque ela ocorreu aqui em Pernambuco, certo? Então vamos lá. Movimento nativista importante ocorrido em Pernambuco de 1710 a 1711, provocado pela rivalidade entre os senhores de engenho de Olinda e os comerciantes portugueses de Recife, que eram os mascates. Os chefes, quem foi que chefiou?
os senhores de engenho holandeses e os mascates portugueses do Recife. A causa: Olinda era a sede da capitania de Pernambuco, era como a capital do estado naquela época, tá? Então ela era a sede da capitania. Seus habitantes eram em grande maioria ricos senhores de engenho. O Recife era habitado por comerciantes portugueses, que eram os mascates. Nessa época, mesmo com o açúcar em decadência, os aristocratas de Olinda procuravam conservar seus privilégios políticos. Recife era politicamente subordinada às leis que partiam de Olinda. Os mascates solicitaram ao rei a elevação de Recife à categoria de vila. O rei atendeu à solicitação e demarcou os limites entre Recife e Olinda. Qual foi a consequência? Os holandeses sentiram-se prejudicados com a demarcação dos limites. Revoltosos invadiram o Recife e lançaram a ideia de um governo independente. Além disso, ainda quebraram o Pelourinho, que era um símbolo de autoridade e poder. Como terminou? Portugal nomeou um novo governador para Pernambuco, que ordenou a prisão de um dos principais líderes do movimento e de lutas que se dissolveram. Em 1712, o Recife tornou-se sede da capitania de Pernambuco. Revolta de Filipe dos Santos. Movimento nativista ocorrido na cidade de Vila Rica, Minas Gerais, em 1720, liderado por Filipe dos Santos. Qual foi a causa? O governo português, com o objetivo de tirar o maior proveito da exploração do ouro nas minas, estabeleceu que a quinta parte, ou seja, 20% de todo o ouro extraído, pertencia ao rei de Portugal. Esse imposto ficou conhecido como quinto. Então a gente já tinha falado um pouquinho sobre o quinto, que era um imposto. Por exemplo, eles pagavam 20%. Se ele tirasse R$10, eles tinham que dar R$12 ao rei de Portugal. Eles tinham que tirar esses 20% para dar a Portugal, ao rei de Portugal. Para garantir a cobrança, foram criadas as casas de fundição, onde o ouro era pesado e quintado, ou seja, tinha parte separada, pois pertencia à coroa portuguesa. Depois o ouro era derretido, transformado em barras, marcado com o símbolo da coroa portuguesa e enviado para Portugal. Quais as consequências? Algum tempo depois, uma multidão de revoltosos dirigiu-se à casa do governador. Os manifestantes, chefiados por Filipe dos Santos, queriam que o governador mandasse diminuir os impostos, fechasse as casas de fundição e, temeroso, o governo prometeu atender às reivindicações. Como terminou? O governo mandou prender os chefes do movimento e as suas casas foram queimadas. Filipe dos Santos foi enforcado em praça pública. Depois dos seus braços e pernas foram arrancados em 4 cavalos que correram em direções diferentes. Aos braços dele e as pernas foram amarradas em cavalos diferentes. Um cavalo aqui, outro aqui, um na perna, outro na outra perna. E depois os cavalos correram em direções diferentes e levaram cada um pedaço do corpo dele. O último movimento nativista, que foi a Inconfidência Mineira. Qual foi a causa? Aqui tem a imagem de Joaquim José da Silva Xavier, também conhecido como Tiradentes. Essa é a revolta nativista que ficou mais conhecida, porque até hoje existe um feriado voltado para essa revolta, certo? Mas a gente vai ver. No final do século XVIII, a quantidade de ouro extraído nas minas era cada vez menor e o governo português continuava a cobrar altos impostos, provocando grande revolta do povo que não podia pagá-los. Para forçar o povo a pagar os impostos atrasados, o governo criou uma lei que permitia a invasão das moradias e a retirada dos bens das pessoas que o possuíssem. Essa forma de cobrança era chamada de derrama. E o que era isso? Por exemplo, eu tenho essa estante de livro, eu estou devendo muito dinheiro. Então, eles poderiam levar a minha estante e vender todos os meus livros para pagar a minha dívida, certo? Então, era mais ou menos assim que funcionava. Nesse clima de insatisfação e revolta, surgiu um movimento em Minas Gerais conhecido como Conjuração Mineira ou Inconfidência Mineira, cujo objetivo era libertar o Brasil de Portugal e implantar o sistema de
governo republicano no país. O movimento foi liderado por Joaquim José da Silva Xavier, conhecido como Tiradentes. Quais as consequências? Padres, poetas, escritores, mineradores, militares uniram-se para lutar contra a opressão do governo de Portugal e eles queriam perdoar as pessoas que tinham dívidas com a metrópole, criar universidades, acabar com os impostos cobrados de mineração, construir fábricas e proclamar a República. Os planos dos Inconfidentes foram denunciados por Joaquim Silvério dos Reis, que traiu o movimento em troca do perdão das suas dívidas. Quando o governador tomou conhecimento do movimento, mandou prender os Inconfidentes. Alguns foram expulsos do Brasil, outros condenados à prisão perpétua, sem direito de sair, ele ficou preso lá até morrer. E o líder Joaquim José da Silva Xavier, também conhecido como Tiradentes, foi condenado e enforcado no dia 21 de abril de 1792, no Rio de Janeiro. A gente tem até hoje o feriado no dia 21 de abril, que é o feriado de Tiradentes. Aí a gente tem aqui algumas curiosidades que vocês podem ler depois, tá? Vamos aí para a página 55, que é onde inicia a nossa atividade, certo? A gente só vai fazer uma página hoje, para o vídeo não ficar muito grande. E depois a gente tem mais um tempinho para estar revisando esse assunto. Primeira questão: o que foram os movimentos nativistas? Então vocês vão dizer, vão explicar com a sua palavra de vocês, ou podem olhar aqui no livro, na página 52, logo no início, dizendo o que foram esses movimentos. Segunda questão: marque as alternativas em que as causas da revolta dos Beckmans e de Filipe dos Santos são semelhantes. Então a gente tem 4 alternativas aí e 2 estão corretas, porque 2 têm características que foram semelhantes na revolta dos Beckmans e na revolta de Filipe dos Santos. Terceira questão: coloque V para verdadeiro e F para falso nas afirmações. A gente tem aí as afirmações da letra A à letra E, e vocês vão dizer quais são as verdadeiras e quais são as falsas, certo? Quarta questão: qual era a situação da cidade de Olinda e Recife na ocasião da Guerra dos Mascates? Aí a gente tem aqui Olinda e Recife. Elas tinham posições diferentes. Olinda era alguma coisa da capitania de Pernambuco. Recife queria ser alguma coisa. Então vocês vão voltar lá na Guerra dos Mascates, que está aqui na página 53. Fazem a leitura e vão lembrar um pouquinho e entender melhor qual era a situação dessas duas cidades quando estava ocorrendo essa revolta, certo? E aqui a gente finaliza a nossa atividade de hoje, na página 55. Qualquer dúvida que tiver é só chamar, tá certo?